Olá, meu nome é Ana e seja muito bem-vindo ao Café com Livros. Antes de começar, eu queria dar um rápido recado. Eu tenho feito tantos vídeos no canal do YouTube quanto um podcast com o mesmo nome. Exatamente o mesmo conteúdo daqui, porém só em áudio. Caso você prefira escutar a assistir os vídeos no YouTube, é só procurar no Spotify por Café com Livros. Vou deixar o link do podcast na descrição desse vídeo também para facilitar a sua vida. Dado o recado, vamos para o nosso livro da vez. Hoje eu quero muito falar desse livro maravilhoso que me acompanhou nesses dias e que eu simplesmente devorei, como se a minha vida dependesse dele. Estou falando do livro Jane Eyre, da autora Charlotte Brontë. Eu não sei se fala Brontë, 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 enfim, um clássico inglês que merece e muito toda a sua fama. Antes de começar a falar sobre o livro em si e da nossa querida personagem, eu acho que é necessário contextualizar a respeito do período e a vida da autora, já que muitos dos seus personagens e enredos têm muita relação com a história pessoal da Charlotte. Ao ler Jane Eyre, eu senti que havia ali muitos pontos similares com outro livro que eu também fiquei apaixonada. Não tanto quanto esse aqui, eu confesso, mas esse livro era justamente o da irmã da Charlotte, que era o livro O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Como eu tinha tido contato com uma das irmãs, eu acabei relacionando muita coisa, muita similaridade entre os personagens e os problemas que os livros mostravam. Ambas escrevem coisas com tanta precisão e com tanta paixão e até mesmo dor que me parece muito que foi colocada ali vivências de uma vida, mais especificamente de uma infância. Mas a similaridade fica mais em relação aos tópicos abordados na obra e não com a forma da escrita em si. Com o Morro dos Ventos Uivantes, eu senti uma história mais bem densa, com personagens mais problemáticos e necessitando urgentemente de terapia. Mas brincadeiras à parte, é um livro para ir com calma, porque ele é mais denso mesmo. Enquanto que a Charlotte escreve como se estivesse contando a vida dela para uma pessoa querida e mostrando seus sentimentos e abrindo seu coração. Então você consegue ficar muito mais tempo absorvida pela história do que com o livro da sua irmã. Mas foi a similaridade, não as diferenças, que me deixaram curiosa e eu resolvi fazer uma pesquisa rápida sobre a Charlotte. Charlotte Brontë nasceu em 1816 e viveu sua infância em um presbitério. Filha de um pastor metodista e órfão por parte de mãe, tinha duas irmãs, Anne e Emily Brontë, e um irmão que morreu muito cedo com problemas de vício. É de se deduzir que a Charlotte não teve uma infância tão fácil assim. Tanto a sua obra como a da sua irmã, nós temos descrições em detalhes de maus tratos dos personagens. No caso da Jane, ela era uma personagem que só queria amor de uma família, mas via seus esforços se extinguirem com o tratamento que recebia. Mas assim como a nossa protagonista, Charlotte também estudou em um presbitério extremamente rigoroso e até mesmo abusivo, o que inspirou, acredito, em muitos aspectos a narrativa, não só dela, mas ouso dizer também que da Emily Brontë, em Morro dos Ventos Uivantes. Nessa introdução sobre a sua vida, já conseguimos perceber um paralelo com a obra de Charlotte. A autora, que era órfã de mãe, tem sua protagonista, Jane Eyre, uma criança que perdeu ambos os pais ainda muito nova e não sendo bem acolhida na casa de sua tia entre aspas, porque ela era casada com o tio da Jane, mas nunca teve consideração pela criança. E ela fazia questão de dizer isso para Jane e de fazer com que a criança se sentisse rejeitada, proibindo interação com os filhos e dando a ela punições injustas. Essa tia, a senhora Reed, não só não tem um apego e não demonstra carinho com ela, como também humilha e diminui sempre que possível, transformando a vida da pequena Jane complicada e triste. Na primeira oportunidade, a senhora Reed manda a Jane até uma instituição para meninas, onde ela passa por um duro processo de adestramento para que ela se torne uma mulher digna dos ensinamentos judeus, tentando cortar os impulsos, o sentimentalismo e a criatividade dessa pequena Jane, que se mostrava muito à frente do seu tempo.
Um dos momentos mais icônicos do livro é um em que a sua tia, delicada no modo mais sarcástico da palavra, diminui a Jane de apenas 10 anos ao ponto da criança estourar e dar um discurso tão bem estruturado, mas tão bem estruturado, que é o melhor fecho literário que eu presenciei. Ela invoca os mortos, ela joga na cara da sua tia que quem era a mentirosa ali era ela, a mau caráter, era justamente aquela que acusava tão injustamente. Como o nome do seu falecido marido acabou voltando nessa discussão, a senhora Reed ficou sem reação e com um aspecto amedrontado diante de uma criança que falava e se expressava como um adulto que não leva satisfação para casa. Nesse momento, a gente percebe a força e ímpeto da personagem, que em nada condiz com a forma com que todos esperam que uma menina se porte, sempre quieta, resoluta em sua fé e obediente. Eu dei um spoiler no começo falando da vida da autora e como o presbitério em que ela viveu tinha práticas abusivas e ela usou disso como um fogo para nos conectar mais e mais com a personagem. E essa fase da vida da nossa personagem consegue nos tirar algumas lágrimas, porque você sente ali com ela, com tanto detalhamento de sentimento que a gente tem nesse livro, você se apega num nível muito profundo com a personagem. E eu acho que isso é um ponto importantíssimo que nos faz ficar presos no livro. Você não consegue parar de ler. Eu, pelo menos, eu não consegui, porque eu queria saber o que ia acontecer com ela. Eu fiquei tão apaixonada pela Jane que me sentia na obrigação de manter o livro aberto até eu ter certeza que as coisas finalmente dariam certo para ela. Mas calma, que não é só tristeza. Ela tem uma fase muito interessante, para não dar muito spoiler, mas ela encontra um lugar em que ela se sente em casa e lá ela vê a possibilidade de uma vida feliz com pessoas que sintam um apego genuíno por ela. Assim que ela completa 18 anos, ela resolve sair do presbitério, onde de aluna passa a ser professora. E ao sair de lá, encontra um emprego como preceptora da pequena Adele em Thornfield Hall. Desculpa o inglês, gente. É nesse lugar que ela se sente acolhida. Jane acaba se apegando muito às pessoas daquela casa e se apegando até demais. Eu fico com medo de dar muito spoiler, mas eu acho que eu preciso falar que nessa parte que o livro me surpreendeu demais. Eu não estava esperando tanto suspense, risadas estranhas na casa, sons nos corredores pela noite, uma vela que ninguém esqueceu acesa, mas que tá lá. Quem colocou lá? História de um vulto que anda pelos corredores de Thornfield Hall. Estranho. Esse mistério me fez ficar ligada na história que eu não conseguia parar de ler. Eu sou curiosa, então eu ficava, gente, o que está acontecendo aqui? Alguém, pelo amor de Deus, pergunta. Jane, mulher, pergunta logo o que é isso, que eu quero saber. Mas é tudo tão bem amarrado que faz com que o livro seja perfeito. Você descobre as coisas no momento que elas têm que ser descobertas. O livro não enrola, ele não descreve coisas desnecessárias. Tudo o que precisa ter para te deixar intrigada, presa e apaixonada pela história tá ali. E nenhum personagem fica para trás, todos são muito profundos, complexos e reais, então nada é preto no branco. Você ama e odeia o personagem ao mesmo tempo, você pensa que teria feito mesmo e ao mesmo tempo discorda dele. Os diálogos são um show à parte, porque é tudo o que eu gosto. Muita emoção, diálogos longos e impulsivos, e em outros momentos passa por uma conversa de muita reflexão e decisivas. Por isso que eu digo que são personagens tão apaixonantes e reais. Nada é plano e calmo. Jane Eyre é uma personagem completa e profunda que tem muita força de vontade e que luta o tempo todo com argumentos para conseguir convencer em um mundo onde o dinheiro é o principal e sua condição social é pouco favorável. Além, é claro, de ser uma mulher. É uma história tão boa que, mesmo sendo de 1847, consegue ser tão atual e com personagens apaixonantes. Esse livro é a prova de que uma boa história nunca fica antiquada. Ela cumpre o seu papel independente do tempo. Esse foi o livro mais gostoso e mais difícil de gravar, porque ao mesmo tempo que eu amei muito e queria contar as minhas experiências e sensações e tudo em relação ao livro, eu fico com medo de entregar demais e estragar a experiência para você. Então é isso, meu povo lindo. Espero que tenham gostado da nossa análise de hoje. Caso você tenha gostado, por favor, curta esse vídeo, comente aqui se você já leu ou pretende ler Jane Eyre. Até o próximo livro. Tchau!